Oi, boa noite. A sexta-feira chegou e o SBT Notícias também. Eu sou a Carolina Guaidas e te faço companhia ao vivo nessa madrugada com as informações do que acontece no Brasil e no mundo. Veja os destaques de hoje. Idoso morre e 3 pessoas são baleadas em mais um dia de tiroteios no Rio de Janeiro. Na região metropolitana, um flagrante. Casal com bebês é assaltado por adolescente armado. Motociclista é atropelado e morto após atirar contra 2 pessoas em bar da Zona Oeste de São Paulo. Manaus confirma a primeira morte por sarampo em 18 anos. Morre ex-mergulhador que participava de resgate de crianças presas em caverna na Tailândia. Garoto brasileiro separado da família na fronteira dos Estados Unidos reencontra a mãe. Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, assume interinamente o Ministério do Trabalho após saída de Elton Yomura. Copa do Mundo, França e Uruguai dão início às quartas de final do Mundial. Com Marcelo recuperado, o Brasil enfrenta a Bélgica por vaga na semifinal. Tiroteios na Baixada Fluminense e na zona norte do Rio deixaram 1 morto e 4 feridos nesta quinta-feira. Na capital, o confronto foi entre traficantes e policiais. Em Nova Iguaçu, 2 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Roberto Gal. Em Niterói, região metropolitana do Rio, câmeras de segurança registraram o momento em que uma família é assaltada por um criminoso armado. E 2 ficaram feridas em um tiroteio na zona oeste de São Paulo nesta quinta-feira. O homem que disparou várias vezes contra os clientes de um bar só parou de atirar quando foi atropelado. A confusão começou. Tá chegando a hora. Nessa sexta-feira, o Brasil encara a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. Mas o último dia antes da partida foi bem agitado. Mudanças no time, jogador contundido. Quem traz esses e outros detalhes é o repórter Bruno Vicari. Equilibrado, mas aposto aí em 2-1 vitória da seleção. Vamos ver se eu acerto, hein, Bruno? Daqui a pouco os preparativos para o duelo das campeãs mundiais França e Uruguai, que abrem as quartas de final da Copa do Mundo. 2h06, agora a gente troca de assunto, porque o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi o escolhido para assumir o Ministério do Trabalho. Ele vai acumular as 2 funções interinamente após Elton Yomura pedir demissão. Elton, afastado pelo STF, e outros políticos foram alvos da Polícia Federal nessa quinta-feira. A defesa de Elton Yomura diz que ele não cometeu nenhum ato ilícito. E o governo federal assinou uma medida provisória para tentar fomentar o setor automobilístico. Uma das ações desconta R$1 para cada R$10 investidos pelas empresas em pesquisas. O acordo fechado... Nas notícias internacionais, o presidente Nicolás Maduro pediu que os militares venezuelanos fiquem em alerta, depois da imprensa americana divulgar que Donald Trump teria planos de invadir o país. Em nota, o Itamaraty disse que o tema nunca fez parte dos assuntos que o Brasil mantém com os Estados Unidos e afirmou que o governo é contra qualquer hipótese de intervenção militar ou uso da força na Venezuela. E mais uma criança brasileira conseguiu se reencontrar com a mãe depois da separação na fronteira dos Estados Unidos. E atenção, você que gosta de fazer viagens aí para o exterior, viu? A partir de 2021, os turistas brasileiros vão precisar de uma autorização para viagens à Europa. Um ex-mergulhador da Marinha tailandesa morreu agora à noite durante as operações de resgate dos 12 meninos e do técnico de futebol que estão presos numa caverna. Ainda na Tailândia, autoridades procuram por 56 turistas que desapareceram depois que a balsa em que eles estavam afundou. E agora, de volta ao Brasil, a Polícia Civil de São Paulo identificou 75 pessoas acusadas de comandar células da maior facção criminosa do Brasil e que atuam, inclusive, fora do país. Você vai ver agora, com exclusividade, como os traficantes planejam assassinatos, ataques a órgãos públicos e organizam a venda de drogas e também de armas. A reportagem é de Thaís Nunes. A polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação para capturar uma quadrilha suspeita de distribuir milhões de maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. 12 pessoas foram presas. Armas, munição, 5 carros e até uma lancha foram apreendidos. Uma pessoa morreu e 27 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e uma carreta no norte do Paraná.
Nessa sexta, além do jogaço do Brasil contra a Bélgica, tem um duelo de campeãs mundiais. A partida entre França e Uruguai dá início às quartas de final do Mundial. O técnico francês Didier Deschamps disse que não está preocupado com a presença ou não do astro uruguaio Edson Cavani. E a disputa entre França e Uruguai movimenta uma cidade de 6 mil habitantes do Rio Grande do Sul, como mostra agora o repórter Andrei Rosseto. Nada que seja a favor do Brasil. A seguir, ações da Embraer caem quase 15% depois de acordo com a Boeing. Neblina encobre São Paulo e prejudica a operação nos aeroportos. E o jogão entre Brasil e Bélgica altera a rotina pelo país nesta sexta-feira. Você vai ver já já aqui no SBT Notícias. 2h29, madrugada de sexta-feira. Você continua com a gente ao vivo aqui no SBT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. A ouvidoria da Polícia de São Paulo decidiu acompanhar a investigação da morte da jovem baleada por um soldado no início da semana. Familiares dela afirmam que estão sendo intimidados por policiais militares. Os pais e o Em namorado... nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que vai instaurar um inquérito e que está à disposição dos familiares para quaisquer reclamações. Já a Polícia Militar disse que vai apurar as denúncias que foram exibidas na reportagem. Agora, sobre o caso da menina Vitória Gabriele, após o esclarecimento sobre a motivação do crime, o inquérito sobre a morte da adolescente de 12 anos deve ser apresentado ao Ministério Público nesta sexta-feira. O secretário de Esportes de Assis Chateaubriand, no Paraná, foi morto ao ser atropelado por uma caminhonete que invadiu um ginásio de esportes. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve voos cancelados e atrasados durante toda a quinta-feira, por conta da falta de visibilidade provocada por um forte nevoeiro na madrugada. Acaba sendo sempre um transtorno. As ações da Embraer caíram mais de 14% depois que detalhes de um acordo com a Boeing foram divulgados. A empresa de aviação brasileira deve transferir 80% da produção de jatos comerciais, negócio mais lucrativo dela, para a gigante americana. A nossa adversária de hoje, a Bélgica, está mais unida do que nunca, graças à melhor seleção nacional de todos os tempos. A confiança é tanta que a população deixou até as diferenças culturais de lado para torcer. Quem mostra pra gente é o nosso correspondente Sérgio Uti. Ah, não é bobo não, né? E aqui no Brasil, o jogo decisivo vai mudar a rotina do país. Serviços como o atendimento em bancos vão ser interrompidos mais cedo. Já os bares e restaurantes apostam em novidades para atrair mais torcedores. Até os poucos belgas que vivem no país já estão na mira. A seguir, chega ao fim, depois de quase 5 dias, a rebelião na Casa de Custódia de Curitiba, no Paraná. E ainda a quadrilha especializada no roubo de carros de luxo é presa em São Paulo. 4 pessoas da mesma família morrem em incêndio que atingiu comunidade na capital paulista. Não saia daí, a gente volta já já com tudo isso e muito mais. 2h46, já estamos de volta ao vivo com SBT Notícias. Para te contar que foram presos nesta quinta-feira em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, 8 integrantes de uma quadrilha especializada em furtar carros de luxo. O bando já agia há 6 meses. Em média, 15 veículos eram levados por dia. No Rio Grande do Sul, 3 cidades sofreram assaltos a banco nesta quinta-feira. Chegou ao fim, depois de quase 5 dias, a rebelião na Casa de Custódia de Curitiba, no Paraná. 4 pessoas de uma mesma família, entre elas um bebê de 10 meses, morreram no incêndio na zona norte de São Paulo. O fogo se alastrou durante a madrugada, enquanto as pessoas dormiam. Um curto-circuito no emaranhado de ligações elétricas clandestinas é a causa mais provável dessa tragédia. Você vai ver em instantes, bebê de 7 meses morre vítima de sarampo em Manaus. E ainda, brasileiros invadem enquete de jornal argentino para que hermanos torçam pela nossa seleção na Copa. E a história do bebê que faz sucesso nas redes sociais, vestindo as cores dos craques da Copa do Mundo, é já já aqui no SBT Notícias. Um bebê de 7 meses morreu vítima de sarampo em Manaus. Essa foi a primeira morte pela doença na cidade em 18 anos. O assunto, de novo, é a Copa do Mundo, agora com a repórter Patrícia Vasconcelos, que traz as últimas notícias direto da Rússia. Oi, Patrícia. Olá, Carol. Continua. E um bebê de Brasília está fazendo sucesso na internet. O motivo?
Homenagens aos jogadores e às seleções que disputam a Copa do Mundo na Rússia. O Canadá subiu para 34 o número de mortes causadas por uma explosão numa fábrica de fogos de artifícios deixou pelo menos 24 mortos no México. E o Japão executou o ex-líder da seita religiosa que realizou um atentado terrorista no metrô de Tóquio há 23 anos. O relógio marca agora 3 horas, é a hora que eu me despeço. Agradeço pela sua companhia nesses últimos dias, durante essas madrugadas. Na segunda-feira, a Karen Bravo está de volta a esse horário. E no próximo bloco, você já sabe, segue muito bem informado com a Anarice Nicolau, que traz os seguintes assuntos. 3 jovens são executados a tiros na região metropolitana de Goiânia. E ainda, ex-mergulhador da Marinha tailandesa morre durante operações de resgate às crianças presas em uma caverna. É já aqui no SBT Notícias. Até mais.